Se o mundo anda mais rápido, se o homem não aprende a ser sereno, ele é arrastado para as circunstâncias. Vira um joguete na mão das circunstâncias. O princípio fundamental, um dos princípios fundamentais do estoicismo é exatamente a autonomia. A eudaimonia, a serenidade estoica. A autonomia, como diria Kant muito mais tarde, significa que o homem é produto de si mesmo. E se ele está coerente com a sua consciência, em paz com céus e terra, o mundo voa. Ele anda na velocidade que lhe corresponde. E assim não é arrastado pela loucura do mundo e pode, inclusive, alterar essa loucura do mundo. Quando você não é produto do meio, você começa a ser produtor do meio. Pode começar a alterá-lo se ele não é propício para a vida humana. Então, para o estoicismo, a ideia de que o homem pode ser construído de dentro para fora, pode dominar as suas emoções para manter a sua lucidez, porque, é claro, existe uma antípoda, uma gangorra entre emoção e razão. Quando as emoções estão muito excitadas, a razão está no seu estado mínimo. Já viu alguém encolerizado, alguém, sei lá, muito ferido ou apaixonado demais, raciocinando com lucidez? Não raciocina. E quando mantém as emoções com serenidade, a razão pode chegar ao seu máximo. Epíteto dizia: proteja a sua razão e ela protegerá você. Se o homem tem autoconhecimento, autocontrole, ele pode se manter sereno no plano emocional e lúcido no plano mental, que são os dois melhores estádios de funcionamento para o homem. Então, quanto mais o mundo corre, mais o homem deve ser fiel ao seu ritmo de consciência, de vida, para ser um exemplo de que o meio não é determinante. Como se dizia muito antigamente sobre a astrologia, sobre os homens os astros inclinam, mas não determinam. Sobre os animais, sobre a natureza como um todo, são determinantes. Sobre o homem, inclinam. Assim também é o meio. Assim é a nossa circunstância histórica. Nós podemos perceber as influências e escolher não segui-las. Existe uma frase filosófica muito bonita do fundador de Nova Acrópole, que ele dizia que a diferença entre um barco que possui remos e um tronco feito da mesma madeira é que esse primeiro, o barco, possui remos e pode navegar contra a corrente, enquanto que o tronco é um joguete na mão da corrente. O homem, ao desenvolver a vontade, amor e inteligência, ele constrói remos. Ele pode navegar contra a corrente, sobretudo quando a corrente anda um pouco desnorteada, ele não precisa ir para o abismo com a multidão. E ao tomar uma direção própria, mais lúcida, daqui a pouco um diferencial para que muitos também repensem a vida. Então, o princípio da autonomia do homem construído como fruto da sua própria lucidez, da sua própria vontade, um homem como produto de si mesmo, é muito típico do estoicismo. Vai reverberar ao longo da história. Nós chegamos a um ponto que negamos completamente isso, né? Teorias deterministas aí do final do século XIX, início do século XX, uma coisa que já se sabia há 2000 anos, voltamos a negar. O homem é produtor do meio, se ele assim o quiser. E até a decisão de se entregar às influências do meio é uma decisão livre dele. Preferiu deixar que a vida o levasse, ao invés de caminhar conscientemente para a vida. Algum tempo atrás eu fiz uma palestra que tratava sobre a solidão. E quando eu falei sobre a solidão, eu sempre faço toda uma pesquisa, toda uma observação, e eu percebi uma coisa muito óbvia. O homem solitário é o homem que está desacompanhado de si mesmo. Existem mais solitários na grande São Paulo do que numa cidade de 10 mil habitantes. Solidão não é falta de pessoas à nossa volta, é a falta de nós mesmos. Sem saber, nós sentimos saudade de nós mesmos. Esse grande vácuo interno de vida interior, de sonhos próprios, de um propósito, produz uma angústia que procuramos compensar do lado de fora. Um vazio existencial que procuramos compensar do lado de fora. E aí é que somos manipulados. Eu costumo dizer que quando uma pessoa está sozinha em casa, um vizinho, todo mundo sabe, porque ele liga simultaneamente a televisão, o aparelho de som e vai para o telefone. Ou seja, ele precisa produzir apelos externos para fugir de si próprio. Ele teme o travesseiro, teme a sua própria consciência, teme constatar que tudo que ele sonhou um dia ficou abandonado. E a sua vida interior virou um cemitério de sonhos abandonados precocemente e mortos de inanição.
E aí esse vazio interior do ser humano, que é coletivo, começa a ser explorado pela sociedade. Eu recordo que eu morava em João Pessoa, vivia aí 2 anos, e um dia vim a Brasília. Quando saía do aeroporto, vi um grande outdoor de uma concessionária, mostrava uma garagem vazia e dizia o seguinte: "Nós sabemos como preencher esse seu vazio interior". Falei: "Gente, que manipuladores". Ou seja, você está sentindo que falta alguma coisa? Ah, deve ser esse carro que você tem que não presta para nada. Agora, se você comprar o modelo 2021 ou o modelo 2022, que já deve estar pintando por ali, eu prometo que todos esses seus problemas não acabavam. Você vai se sentir um homem realizado. Aí você junta suas moedinhas, compra, tudo coloca dentro da sua garagem, ainda não era aquilo. Ah, é porque faltou o sistema de ajuste automático da temperatura ambiente com a temperatura interna, que o modelo 2023 vai ter. Você sabe para onde correr? Não. Começa a juntar suas moedinhas para o modelo 2020. E isso vai sendo disseminado de uma maneira tal e que vira uma loucura. Uma vez fizeram uma pesquisa, isso já tem mais de 10 anos, eu tenho ela guardada, impressa, a pesquisa de uma universidade americana. Eles pegaram 10 pontos do globo e fizeram uma pesquisa de sondagem, não eram perguntas diretas, eram perguntas periféricas para chegar à informação que eles queriam sem falar diretamente para o assunto. Eu achei muito interessante. Eles queriam saber qual era o padrão de felicidade para o ser humano, nessas 10 capitais do mundo. Algumas bastante distantes, outras mais próximas. Chegaram à conclusão que, trocando em miúdos a felicidade para pessoas mesmo vivendo em pontos muito distantes do globo, era ter um padrão de consumo mínimo de um homem norte-americano mediano. E isso era o que era contemplado como felicidade. Agora, veja bem, se você pega esse padrão de consumo do homem mediano norte-americano para cima e multiplica por quase 8 bilhões de seres humanos, você não tem planeta para isso. Nem por uma década, talvez por muito menos. Sabe o que está acontecendo aí? Eles estão te fazendo desejar uma felicidade que você está condenado a não alcançar. E não tem planeta para isso. Ao não alcançar, automaticamente você vai procurar uma rota de fuga para não se sentir tão infeliz. Porque a tua vida está condenada a ser um tédio. E as rotas de fuga já estão todas pavimentadas. Ou são vícios mais pesados, ou são alienações através da TV, de reality shows, ou seja, do jeito que você quiser fugir, a estrada está pavimentada. Às vezes as pessoas me perguntam como é ruim as pessoas alienadas nas redes sociais. Olha, eu acho ruim a pessoa alienada em qualquer coisa. Mas uma coisa é certa, quem quer fugir da sua vida foge até por sinal de fumaça. Porque, na verdade, não suporta o tédio e insipidez da sua vida. Então, vai fugir de qualquer maneira. E as rotas de fuga já estão todas pavimentadas para a cultura. Fugas coletivas, inclusive. Pessoas compartilham o mundo irreal como se aquilo fosse uma verdade. Então, os problemas de solidão, de fuga de si mesmo, são explorados, é claro, são explorados pela sociedade. O homem é um processo de feedback, onde o homem vive essa angústia existencial, dá sinais dela, ela é explorada de uma forma que ela é reforçada, e você fica preso nesse ciclo vicioso. Quando chega um determinado momento que você já experimentou tudo, lá surge uma novidade no horizonte. Isso você não experimentou ainda. E você não tem alternativa, pode para isso. Se chegasse um momento de esgotamento, onde eu já experimentei tudo e nada me faz cheio, pode ser que você superasse. Pode ser que corresse para dentro. Mas não chega. Existe um ciclo vicioso de novidades. Uma vez, um aluno, isso foi muito engraçado, tive um aluno que tinha perto de 80 anos de filosofia, uma pessoa maravilhosa. Ele me falou: olha, você não acredita o que aconteceu. Passei pela rua agora e vi uma adolescente vestida igualzinha à roupa da minha primeira namorada no nosso primeiro encontro. Com uma saia toda plissadinha, um meião que ia até o joelho, uma boina. Eu falei: viveu demais, está vendo a mesma cena 2 vezes. Você vive demais, você está arriscado a ver a mesma coisa 2 vezes. Ou seja, sempre existe a novidade para dar a impressão de que você está entediado porque ainda não viu tudo. E evitar o esgotamento, que seria uma redenção. Outra pessoa joga a toalha e diz: chega, não está aí o procurado. É um momento glorioso, é um momento de despertar. Embora as pessoas fujam dele como se fosse uma doença, como se fosse uma praga.
É interessante. Para isso, sem sombra de dúvida, já fiz essa palestra sobre felicidade, existe lá no YouTube da Nova Acrópole, mas a frase mais bonita que eu conheço sobre isso é exatamente de Epíteto. Ele diz que a felicidade é um verbo, é o desempenho contínuo, permanente de atos de valor. Nossa vida é construída a cada momento e tem valor para nós e para aqueles a quem tocamos. Eu acho isso tão bonito. É o desempenho contínuo, constante, permanente de atos de valor. Sabe o que significa isso? Você chegar à noite, antes de ir para a cama, fazer um diário e olhar o seu dia e dizer: hoje a minha vida foi digna de um ser humano, esteve coerente com o meu propósito de vida, com o meu propósito humanista, aquilo que eu quero ser quando tudo isso terminar, e esteve. Eu estou absolutamente tranquilo, tenho uma serenidade de consciência, estou em paz com céus e terra, posso dormir o sono dos justos. Felicidade humana é isso, ela está debaixo dos teus pés. Pitágoras exigia que seus discípulos fizessem um diário todos os dias dentro do Museu Pitagórico, exatamente para isso, para que eles pudessem, nesse momento, constatar a sua paz de consciência, a sua coerência consigo mesmo. Felicidade não está em nenhum outro lugar senão debaixo dos teus pés. O desempenho constante, permanente, contínuo de atos de valor. Se você olha o seu dia e diz: hoje eu fui humano, deixei um rastro de ser humano no mundo. Lembra da frase bíblica? Pelas vossas obras vos conhecerei. Quem olhar meu rastro hoje vai dizer: por aqui passou um ser humano. Fui coerente com o meu sentido de vida, com o meu propósito humanista, que é de ser fator de soma ao mundo. Você é feliz? E é tão interessante que esse tipo de prática, Pitágoras sabia o que fazia. Durante o dia, quando você tem uma decisão a tomar, você lembra: olha, cuidado, porque à noite você vai ter que assumir isso diante da sua consciência. Você não vai ter o benefício da inconsciência ou da distração, você vai ter que assumir isso. Porque um dia só, você não vai esquecer o que você fez. Vai ter que assumir e justificar diante da tua consciência. Portanto, essa disposição noturna de checar o que você fez no seu dia, faz com que você fique em alerta o dia inteiro. E não existe sensação melhor, não viu? Essa é do sono dos justos. Marco Aurélio sempre dizia que nós temos que viver cada dia ao nos levantarmos como se fosse o primeiro, esses olhos de primeira vez, mas também como se fosse o último. Da maneira que eu possa dizer: olha, se eu morrer essa noite, tá bom, o palco foi pequeno, se ele fosse maior eu faria mais coisas, mas eu morro em paz. Morro quites com céu e terra, e feliz do rastro que eu deixei no mundo. A pessoa que pode dizer isso, ela é uma pessoa feliz, e será. A história da felicidade que está lá e não está aqui, que é até um poema, é uma garantia de angústia, porque ela não vai estar em lugar nenhum. Vai ser tipo cachorrinho que quando o carro para não sabe o que fazer para pneu. Isso não estará em lugar nenhum. Ela está debaixo de cada passo nosso, quando nós sentimos coerência naquilo que fazer. Quando no final do dia olhamos o nosso dia e dizemos: foi digno de um ser humano. Aí você é feliz. E isso aporta valor não só a tua vida, mas todos aqueles que interagem com tu. Aquilo que somos repercute, ecoa por toda a humanidade. E às vezes ao longo do tempo também. Como ecoa em nós aquilo que esses estoicos disseram. Com certeza, estar em paz com o tempo e com o espaço. Se eu fosse morrer amanhã, o que eu estaria fazendo? A gente deveria poder dizer, conversando aqui nesse momento. Isso corresponde exatamente à minha missão no mundo. Catar aquilo que eu tenho de melhor, relembrar e oferecer. Generosamente, como generosamente recebi. Se eu estou fazendo isso, eu estou em paz. Se alguém te pergunta, se você fosse morrer amanhã, o que você estaria fazendo? Dá vontade de correr para outro lugar? Você não está procedendo por você mesmo. Você está desatento sobre a forma com que você administra a sua vida. Está desatento a cada passo que você dá. Isso, se te surpreendem aí, vão te pegar angustiado. Aí você não está corpo e mente juntos, como diria Jung, no momento atual, de maneira humana. É bom fazer um exercício de imaginação, que para quem já conhece minhas palestras sabe que falo sempre sobre isso. A natureza tem um propósito.
Voltando à frase bíblica, pelas vossas obras os conhecerei. Qual é o propósito da natureza para com as plantas? Que elas façam fotossíntese, que sejam a base da cadeia alimentar, que façam trocas gasosas com o meio, não é isso? Senão não tem vida orgânica possível, ela é a base. E a natureza, os vegetais fazem isso. Quando a natureza diz plantas, elas dizem presente e fazem aquilo para a qual elas vieram ao mundo. Animais é a mesma coisa, instinto de sobrevivência, instinto de perpetuação da espécie. A natureza diz animais, presente, eles fazem o que tem que fazer. Qual será a razão que trouxe a humanidade ao mundo? O que será que a natureza espera de nós? É como se imaginássemos uma pirâmide, onde cada um de nós tem um perfil, uma personalidade, uma vocação, uma pirâmide de inúmeras faces, mas o ápice é um só. É a plenitude de valores, virtudes e sabedoria que você pode conceber num ser humano. A natureza espera que a gente aporte ao mundo com justiça, com fraternidade, com bondade, com amor, com vontade. Quando você está caminhando nessa direção, com ânimo de aperfeiçoamento, porque perfeição nenhum de nós tem, mas com ânimo de aperfeiçoamento, com aquela determinação, vou cair 1000 vezes, mas vou levantar 1001, e um dia estarei mais perto da condição humana plena, em qualquer momento onde você pega essa pessoa, ela é uma pessoa digna. Ela garante a sua vida em função da busca daquilo que a natureza espera ver. É humilde porque sabe que não alcançou, mas é determinado porque nunca vai desistir. E cada dia vai amanhecer vendo-o num novo ponto, um pouquinho mais adiante, 1 milímetro adiante. Nenhum dia vai surpreendê-lo no mesmo lugar. Isso é uma pessoa digna. Na medida das suas possibilidades, sem pressa e sem pausa, no ritmo que lhe corresponde, mas eu estou sempre avançando. O próprio Marco Aurélio, nas suas maravilhosas meditações, ele dá uma resposta a isso. Tem uma frase dele que eu denomino como o princípio da teoria da responsabilidade, que é: nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Então imagine uma coisa básica, nós viemos ao mundo para crescermos, sairmos um pouco da ignorância e chegarmos mais perto da sabedoria. Isso é um truísmo, não tem o que discutir, é uma base, pensamento de base. Entramos no mundo para sair um pouquinho da ignorância, chegar mais perto da sabedoria. Sairmos mais humanos do que entramos. Isso seria uma premissa básica da condição humana. E você vem ao mundo, traduzindo com as minhas palavras, como se fosse com um cartão cifrado magnético, que atrai para você todas as dificuldades que vão aparar as arestas que você tem para crescer como ser humano. Então, se eu sou uma pessoa impaciente, eu venho com um cartão magnético que atrai para mim coisas que vão tensionar a minha paciência, para que eu aprenda a desenvolvê-las. Se eu sou uma pessoa, sei lá, preguiçosa, vão vir coisas, meu cartão magnético tem um imã que atrai para mim coisas que me colocam em movimento. Então, você vem para o mundo com uma necessidade de crescer e a lei da necessidade que emana do teu poder pessoal vai atrair para a tua vida aquilo que você precisa viver para se tornar melhor. Essa pessoa, por exemplo, não é chata para te contrariar. Ela é chata porque é o melhor que ela logrou ser ao longo da sua vida. Ninguém mais sofre com isso, mais do que ela mesma. Ela é chata por limitação dela, mas ela entrou na sua vida porque você chamou. Entende? Se não fosse ela, seria outra. Mas você teria que passar por aí, para parar aquela aresta pontiaguda que você tem. Se não fosse essa situação, essa circunstância, seria outra. Porque essas circunstâncias estão soltas aí pelo universo. Mas a tua necessidade de experiência atrai elas para a tua vida. Isso é muito interessante. Existe um sábio que é posterior, quer dizer, no meio do caminho entre o estoicismo grego e o estoicismo romano, que era Polônio de Tiana, onde ele falava muito sobre isso. E um dia um discípulo dele, chamado Damis, falou: mas mestre, o senhor diz que não acontece nada com o homem que não lhe corresponda. E se um dia um homem está passando por um local e um arqueiro, por detrás de uma floresta, sem que ele possa ver, dispara uma flecha nele? Como é que ele poderia evitar isso? E Apolônio dizia: olha, por alguma razão que nos é desconhecida, nesse dia esse homem não passaria por aí. Porque as coisas são atraídas pela nossa necessidade de coisas.
Nada nem ninguém tem problemas para nos contrariar. Isso era uma das coisas que Marco Aurélio dizia: cuidado por tornar as coisas pessoais. Fulano é um desgraçado, ou infeliz, fez isso comigo. Se não fosse fulano, seria ciclano, seria Beltrano. Mas você precisaria passar por aí para se tornar melhor. Porque se não precisasse, nesse dia você não estaria aí. Ou teria saído desse emprego e ido para outro lugar. Uma vez um aluno me falou isso, eu achei muito engraçado. Professor, eu trabalho numa sala com 10 chatos. Que coisa, como é que eu faço para conviver aí? Eu dizia: olha, você está precisando conviver com chatos. Você fez concurso público para chatos, esses foram os aprovados, eles vieram porque você chamou. Eles são chatos, coitados, que é o que eles podem ser, mas eles vieram porque você chamou. Dá uma olhada. Talvez seja porque você precisa ser mais paciente, mais tolerante, ou talvez seja porque o chato realmente é você. E está projetando isso em todo mundo. Uma vez que você esclarece o que a vida está querendo te dizer com aquilo, às vezes supera o problema. Como a criança, que quando aprende o que o professor está querendo ensinar, supera aquela série e vai para frente. A vida é pedagógica. Então, um dos elementos que eu acho mais interessante é exatamente essa questão da responsabilidade. E uma outra coisa é que é o amor fati, hein? Amor fatum, ao fado, a vida como ela é. Considerando que se eu pudesse escolher, não teria condições de construir uma vida mais apropriada para o meu crescimento do que essa. Que a vida não é caos, é cosmos. Nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Portanto, os fatos de jeito que são, por muito que sejam desagradáveis, são um caminho de menor resistência para o meu crescimento. Eu amo a vida do jeito que ela é. É algo que Nietzsche vai retomar bem para frente e é um ensinamento maravilhoso esse do amor fati. É muito bonito isso, quando ele diz que existe aquilo que depende de nós e aquilo que não depende de nós. Se chove, se faz sol, se o outro é chato ou agradável, tudo que veio das circunstâncias não depende de nós. Isso não deveria ser motivo para entristecimento nem alegria. O que depende de nós é a nossa resposta a todas essas circunstâncias do grupo 1. Se nós respondemos bem, temos razão para estarmos felizes. Se respondemos mal, temos razão para estarmos tristes. Inclusive, o conceito de escravidão, de Epíteto, é isso, né? Escravo é aquele que luta contra as coisas que não dependem dele e naquilo que depende dele não faz nada. Isso é o verdadeiro conceito de escravidão. Eu acho que o sentido da vida é prescrito pela natureza. A nossa compreensão dele é que se aperfeiçoa a cada momento. É como você andar na direção do sol. Quanto mais perto está, mais luz tem, portanto mais lúcido fica, né? Enxerga as coisas com mais clareza, mas o sol não saiu do lugar. Cícero tem uma definição que eu gosto muito. Cícero, o filósofo romano, que não era propriamente um estoico, embora tenha sido influenciado também pelo estoicismo, ele diz: certifica-te de que és fator de soma para as pessoas de cujas vidas participas. Isso para mim é fantástico para a definição de sentido de vida, de propósito. Ou seja, num determinado momento, pare e pensa, o que você viveu até agora? As pessoas que conviveram com você se tornaram melhores porque conviveram com você? Você impulsionou essas pessoas para crescerem como seres humanos ou, pelo contrário, cortou as asas delas, matou os sonhos, fez com que elas ficassem cada vez mais acomodadas a uma falta de perspectiva total? Porque, olha, a gente não sabe quantos anos tem pela frente. Você imagina o que é uma pessoa chegar diante da morte, olhar para trás e chegar à conclusão de que as pessoas que conviveram com ela teriam sido melhores se não a tivessem conhecido? Isso é, no mínimo, um caos, né? E num momento que já é muito tardio para reverter o processo. Então, sentido de vida é, em primeiro lugar, sairmos daqui mais humanos do que entramos. Segundo lugar, aportar valor às pessoas com quem interagimos, sermos referencial de crescimento. Em terceiro lugar, aportar também à natureza, com a nossa condição humana, um valor que só nós podemos dar, porque ela investe demais em nós. Não podemos ser um fator de prejuízo com a natureza. Essa semana me mandaram um vídeo ecológico que eu achei muito interessante.
mostrando aqueles rios aéreos que se formam sobre a Amazônia e mostrando quanto de água uma árvore amazônica é capaz de lançar nesses rios aéreos por dia. Ou seja, uma interação perfeita entre esse sistema, esse bioma e as necessidades da natureza. Ou seja, uma árvore contribui diariamente para a natureza de uma maneira muito significativa. E o homem? Já parou para imaginar o quanto a natureza gasta para nos manter vivos um dia? De alimento, de ar, de água, de terra, até de fogo, de calor, não é isso? Quanto ela gasta, quanto ela investe em nós num dia? O que nós aportamos para a natureza num dia? Ou achamos que estamos desobrigados disso? Que viemos aqui só para usufruir, só para sermos servidos e não para servir. Olha que quando a gente faz uma faxina na nossa casa e pega um objeto que não serve para nada, em geral ele vai para o lixo. Se nós, humanidade, não estamos servindo a nada, a não ser os nossos caprichos e interesses egoístas, quem nos garante que a natureza não vai nos jogar num grande lixão cósmico? Isso é sensato, isso é lógico. Então nós temos uma obrigação de agregar valor, não passarmos, não vivermos em vão. Agregar valor à natureza, à humanidade e a nós mesmos. Não viver em vão, ter fator de soma. Isso é muito digno e muito estimulante. Uma pessoa guarda sempre esse sentido, é um código de honra, é muito difícil que ela perca totalmente a motivação na vida. Quem almeja os fins, almeja os meios. Agora, quem vive simplesmente pelos objetos de consumo da sociedade, vai chegar uma hora que vai olhar para isso tudo e vai dizer: e daí? O que eu faço com isso agora? Inclusive, estou chegando a uma idade que eu sei que na morte nada disso vai ser meu. Nada disso vai fazer diferença nenhuma. Você não vai ver um moribundo fazendo cálculos do montante da sua riqueza. Nada disso faz mais nenhum sentido. Inclusive, houve uma médica que gosto bastante dela, uma tanatologista norte-americana, Elizabeth Kübler-Ross, que ela falava que da experiência dela como médica de doentes terminais, parece que trabalhou cerca de 50 anos dessa maneira, foi bastante longeva. Quanto mais materialista o homem era, menor a probabilidade de ele chegar lúcido diante da morte. Porque nesse momento ele era obrigado a constatar que tudo aquilo em que ele investiu a sua vida era uma ilusão. Ele não dispõe de nada dessas coisas, nada disso era realmente seu. Aquilo que é seu, nada nem ninguém pode tirar de ti. E nesse momento, tudo, até isso aqui, vai ser tirado. Se ele não construiu nada, num plano que seja realmente dele, seja aportar valor ao mundo, ter valor, isso é algo que nada nem ninguém pode tirar de você. Isso se torna uma terra firme, que garante a lucidez do homem até os últimos momentos da sua vida. Ela dizia: olha, isso é estatístico, que é assim que funciona. É muito interessante você considerar que há um contexto de nascimento do estoicismo que é uma sociedade em decadência, uma sociedade em crise. Por isso ele se tornou tão apropriado para momentos de crise, quer de cunho pessoal, quer de cunho social. Veja bem, enquanto surge Zenão na Grécia, que é o fundador do estoicismo, muito inspirado numa outra corrente anterior, que era o cinismo, a Grécia vivia um momento complexo. Tinha acabado de passar por ali Alexandre Magno, que instituiu o chamado helenismo, que hoje nós achamos uma maravilha, mas para os gregos não foi muito interessante. Eles perderam a sua identidade. Para todo canto que você olhava tinha cultura grega, portanto eles não tinham mais aquela peculiaridade que lhes dava tanto orgulho. Houve um afastamento da chamada instituição dos mistérios, que começou a cair em afastamento e descrédito, como Eleusis, Cumas, Delfos, que era como a estrutura da religião órfica que estruturava a visão do homem grego. Havia decadência política, social, cada vez mais a filosofia se tornava muito rasa. Enfim, no meio desse contexto de decadência, houve uma divisão entre aqueles que se inspiravam nas ideias dos filósofos que os precederam, sobretudo Platão e Sócrates. As ideias de Sócrates sobrevivem através de Platão e Xenofonte apenas, e aqueles que se inspiravam mais na vida desses dois homens, que tinha sido impecável. Surge a ideia do ensinamento mediante o exemplo. Primeiro na escola cínica, que era muito radical. Sinos vem exatamente de cão,
Eles viviam como cães, não podiam possuir absolutamente nada que fosse supérfluo. Famoso nesse sentido é Diógenes de Sinope, aquele que vivia dentro de uma barrica, né? Ele só tinha uma tigela para beber água. Um dia ele viu uma criança bebendo água com as mãos, jogou a tigela fora. Viviam num rigor muito grande. É evidente que esse tipo de visão não era muito viável para ser estendida por toda a Grécia. Aí vem Zenão, que não era um cidadão grego, vinha de Chipre, e ele institui um ensinamento que também é muito fundamentado no aspecto moral, uma moral rígida, ensinamento através do exemplo, que era dividido, o estoicismo que nasce com 3 vertentes. Era a lógica, eles eram rigorosamente lógicos no seu pensamento, a física e a ética, sendo que o que sobreviveu para nós foi mais a ética. Era mais complexa, mais ampla, mais inspiradora. E isso teve todo um período grego, sempre com pensadores que viviam de uma maneira muito sacrificada, mas moralmente impecável. Foi Epíteto, Cleantes, Crisippos. Depois teve uma fase de pensadores que levaram o estoicismo da Grécia para Roma. Foi Panécio de Rhodes, Posidônio de Apameia. E aí, em Roma, a coisa ficou interessante, porque o estoicismo ele era muito prático, era uma filosofia para a vida. E o espírito romano era muito prático. É claro que nós somos injustos quando olhamos para o passado, mas não deixa de ter alguma pontinha de verdade quando a gente olha para trás e vê o grego como um pouco mais teórico e o romano como um pouco mais prático. É o guerreiro, é o homem de ação. Portanto, o estoicismo virou a religião do império e sobreviveu aí até a sua queda já na época de Justiniano, do Edito de Justiniano, que proibiu o estoicismo como sendo pagão. E exatamente dentro de Roma você vai ter os 3 grandes nomes, maravilhosos nomes do estoicismo que o imortalizaram e de quem sobrou alguma coisa. Primeiro Sêneca, que vive aí pelo século I, e depois Epíteto e Marco Aurélio, que vão ver do início ao final do século II, que é o auge do estoicismo, essa tríade aí, sagrada do estoicismo. Deixaram uma obra que nos foi dada a conhecer, sobretudo Sêneca. Epíteto deixa apenas 2 livros, que na verdade são mais anotações do que ele dizia, do que escritos por ele, e Marco Aurélio um único livro, e são as suas meditações, que são como um diário que ele escrevia para si próprio, mas sempre ressaltando muito essa questão do ensinamento mediante exemplo. Eu costumo usar o exemplo de um balão. Imagina você que a gente esteja dentro de um balão daqueles com cestinha que voa. Estamos dentro da cestinha e ficamos conversando entre nós sobre o que são as nuvens. Será algodão? Será espuma? Será o que aquele negócio? E estamos todos amarrados no chão. Um filósofo estoico diria: para de falar das nuvens. Preocupe em cortar aquilo que te prende ao chão. Que naturalmente você se eleva ao nível das nuvens, estende a mão e vê o que elas são. Não especula, constata. Para os estoicos, a metafísica era o coroamento da moral, e a moral era o que nos cabia naquele momento. Não adianta nada, como dizia um pré-socrático Tales de Mileto, discutir sobre a linha reta se a gente não sabe mais o que é a retidão. Ou seja, não conhecemos as coisas físicas, não sabemos como nos movimentar no mundo, e queremos discutir sobre as coisas celestes, não é o momento para isso. Então, caracterizou-se por ser uma filosofia que institui uma ética fundamentada numa visão do mundo muito completa, muito sensata e muito eficaz, se seguida, para impulsionar uma civilização para fora da crise. Ainda é assim que ela é utilizada até nossos dias. Sobretudo esses 3 nomes que foram os que chegaram até nós, né? Dos outros não sabemos praticamente nada. Eu concordo, mas eu acho que o movimento é necessário, mas ele tem que ser direcionado. Que uma das causas de depressão e angústia que eu vejo é a pessoa estar o tempo todo se movimentando em círculos. Aqueles executivos altamente estressados chegam a um determinado momento, olha, se foi, eu fiz. Ou seja, tanto o movimento mental quanto corporal tem que ser alinhado com um objetivo, um sentido de vida, como falamos o tempo todo até agora, né? Até a ISO 9000 sabe disso, porque fala de ação local com visão global. Quando eu ensino a administração do tempo, a primeira coisa que eu falo é para a pessoa fazer um planejamento da sua vida como um todo, lá no finalzinho. O que ela quer ser aí?
como ser humano, em todos os setores da sua vida. No profissional, material, no social, familiar, no cultural, no intelectual, no psicológico, espiritual. O que ela quer ser aí? Porque aí ela vai colocando os subciclos da sua vida alinhados com isso. É a mesma coisa que uma pessoa que quer construir uma casa, ela, a primeira coisa que faz, contrata o arquiteto, ele desenha a planta, super bonitinha, né? Tem até a casinha do cachorro lá, prontinho. O mestre de obras, quando chega para trabalhar com a sua equipe, todos os dias, para saber o que fazer hoje, ele vai olhar para a planta, para a casa pronta. Senão ele espalha material de construção caoticamente e não constrói coisíssima nenhuma. Quando as pessoas chegam para mim e dizem: olha, professor, eu perdi o meu sentido de vida. Às vezes elas ficam um pouco chateadas com essa resposta, mas eu realmente respondo: você teve algum dia? É importante se perguntar em algum momento. Você criou um sentido de vida, realmente deu? Sentou e pensou, quando tudo isso terminar, eu estiver diante da porta da indesejada das gentes, como dizia Manuel Bandeira, né? Quando eu estiver às portas da morte, o que eu quero ser? Quando eu olhar para trás, o que eu quero ter construído? Você fez essa reflexão? Não, então você nunca teve sentido de vida. Como dizia minha santa vozinha, que era uma figura, a gente chegava e dizia: vó, fulaninho perdeu o juízo. Ela dizia: minha filha, a gente não perde aquilo que a gente nunca teve. E é mais ou menos isso. Você perdeu o sentido de vida? Não, você constatou que nunca teve. Que hora boa. Agora você viu que tem terra arrasada. A terra arrasada é real, dá para você construir alguma coisa sólida. Toda a tua vida te trouxe a esse momento. Isso é mérito. Tem gente que passa toda a vida e não percebe que está vivendo em castelos voadores. É melhor uma cabaninha de terra sólida do que um castelo voador. Se você chegou a essa constatação, meus parabéns, isso é mérito, você fez por merecer. Agora vamos arregaçar as mangas e começar a construir algumas coisas sólidas. Constrói o sentido de vida. Ah, eu não tenho idade para isso. Deixa eu te falar. Uma pessoa com 80 anos consciente faz mais em 5 anos do que um jovem de 20 faria em 50 ou 60. E o tempo é uma grandeza muito elástica. Tempos conscientes, ou seja, horas com 60 minutos, dias com 24 horas, anos com 365 dias, você vira o mundo ao avesso, às vezes com meses. Tá? Nós não sabemos o que é o tempo. Temos uma visão muito estática do tempo. O tempo é infinitamente desdobrável, dependendo do nível de consciência, vontade, amor, intencionalidade que você coloca dentro dele. Ou seja, o tempo que a gente tiver, se a gente despertou agora, é suficiente. Tudo que a gente fez foi para nos trazer até esse ponto, portanto, esse é um momento glorioso e não um momento para tristeza. Não tem um sentido de vida. Que beleza que você descobriu, meu caro. Inclusive porque se você não descobrisse sozinho, não seria capaz de te obrigar a chegar a esse ponto. Já dizia Sócrates, né, que a mãe dele era uma excelente parteira, porque não seria capaz de dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. Se você não chegar sozinho à conclusão de que não tem sentido de vida, eu não seria capaz de te forçar isso. Agora que você chegou, vem cá que eu posso te dar umas dicas. Percebe? Então, às vezes a gente interpreta as coisas de ponta cabeça, isso não é muito bom. É um ponto de inflexão na vida. Agora, a coisa pode começar a ser a sério. Bom, eu vou pedir emprestado uma tradição que não é ocidental, é a tradição indiana. Eles trabalham com 2 conceitos, que hoje, inclusive, são muito falados no Ocidente, mas às vezes muito mal compreendidos. Um deles é o Dharma. Imagine você que nós estamos num determinado ponto e temos que chegar de volta à unidade, a fusão com o uno de onde viemos. Todos nós estamos caminhando, né, de volta para a casa do Pai, usando uma nomenclatura mais judaico-cristã, né? Saímos da unidade e voltamos para ela. Tá certo, vamos tomar isso como possibilidade. O Dharma é uma estrada que, se você seguir em cima dela direitinho, ela é estrada em linha reta, que tem menos atropelos, menos tropeços. É a estrada do dever humano por excelência. Os indianos dizem que é o braço de Deus estendido sobre o cosmos. Ou seja, o Dharma é o caminho da lei. Aquilo que deveríamos fazer enquanto seres humanos. Agora, de vez em quando, como não temos muita sabedoria, desviamos de Dharma. Desviamos para um lado. Essa ação que nos desviou do Dharma vai gerar uma reação dolorosa que tende a nos trazer de volta. É a lei do karma, ação e reação. Cada vez que eu me desvio da minha trajetória
humana, você imagina que o Dharma é uma estrada com um acostamento de elástico. Eu choco contra esse acostamento e vou esticando, esticando, esticando de elástico até que uma hora eu não suporto mais a pressão, pumba, sou jogado de volta na estrada. Então, cada ação que me desvia do meu dever, que é o Dharma, gera uma reação dolorosa que me traz de volta, para que eu não me perca do caminho. Então, o karma e o Dharma são duas leis que trabalham em conjunto. O homem, então, caminha segundo o seu dever. De vez em quando, ele pode dar pequenos desvios, por exemplo, para buscar água, para buscar energia, para buscar sobrevivência, que a água é um símbolo disso, da energia, vida, da sobrevivência que a gente precisa. Mas esses desvios que ele fez por ignorância não podem ser tão longos que ele não possa mais ser jogado de volta. Então, ele vai dando umas desviadinhas e cada vez sendo corrigido e trazido de volta. A ideia é que desvie cada vez menos, à medida que vai se aprofundando em si próprio e adquirindo sabedoria. Então, o que de uma outra maneira que tu está falando aí, nada mais é do que a lei do karma e do Dharma. Eu vou lá, porque não encontro tudo que eu necessito no dever, ainda sou muito ignorante, mas não me afasto muito, porque senão eu vou ser trazido de qualquer maneira, porque normalmente os efeitos são dolorosos. Você é arrastado se eu tubisse, por uma misericórdia da natureza que quer que eu não perca o caminho. Então a ideia é que a gente vai ficando mais maduro e vai desviando cada vez menos do caminho do seu dever. Aí você diz, mas é muito cruel. Você vai deixar no caminho a cebola, a concha, os seus familiares. Não, você não vai deixar nada. A gente falou ainda há pouco que nada que é realmente teu pode ser tirado de ti. Esses seres, eles contracenam contigo na vida. Porém, a melhor coisa que você pode fazer por eles é crescer como ser humano, ou seja, caminhar no Dharma. E o que você acha que você pode fazer de melhor para um filho? Muitas vezes eu converso isso com os meus alunos que acham, por exemplo, que estudar filosofia uma vez por semana na Nova Acrópole rouba tempo dos seus filhos. Eu falei, você acha que o seu filho prefere que você fique sentado do lado dele, diante da televisão, todos os dias da vida dele, ou que você cresça como ser humano para ter alguma coisa para ensinar para ele? O que eu beneficiaria mais? A melhor coisa, reitero, que você pode fazer por aqueles que ama é crescer como seres humanos. Só assim você pode garantir alguma coisa para eles, inclusive que o seu amor perdurará além de todas as dificuldades. Entende? E para fazer isso, você tem que permanecer fiel ao seu Dharma. Tem um filósofo indiano do século passado, Nilakanta Sirihan, e tem uma frase linda que ele fala sobre isso. Eu caminho em direção ao meu dever. Se sopra uma brisa suave, eu me delicio com a brisa suave. Se faz um sol causticante, eu sofro com o sol causticante. Mas nenhum nem outro me tiram do caminho do meu dever. O problema do ser humano é quando faz uma brisa suave, ele abandona o seu dever e sai correndo atrás dos seus desejos. Ou quando faz um sol causticante, ele abandona o seu dever e sai correndo fugindo dos seus medos. Ou seja, ele fica que nem foquinha de circo, chicotada ou sardinha, sendo movimentado por medo e desejo, dor ou prazer, e nunca por dever. O homem que sabe que ser humano é um ato de misericórdia e amor maior do que qualquer outro que alguém possa fazer pelos seus filhos, pelos seus esposo, pela humanidade, ele entende que não desviar do Dharma é estar mais próximo do coração da sua família, de todas as coisas. Não há concha, não há cebola que valha a nossa identidade, o nosso propósito, o nosso caminho. Muito parecido com algo que Immanuel Kant diria, séculos depois, que é o imperativo categórico. Age de tal forma que a máxima da tua ação possa ser elevada à lei universal. Imagina o seguinte, que eu te peça um livro emprestado, Bruno. E quando você vai pegar o livro para me emprestar, eu penso, eu preciso muito mais desse livro do que o Bruno. Eu vou fazer de conta que eu esqueci, vou enrolando ele e vou ficar com esse livro para mim. Agora pega essa cena e eleva isso à lei universal. Todo mundo que pede algo emprestado pode ter a intenção de não devolver. Esse ato que eu estou fazendo agora, elevado à lei universal, beneficia ou prejudica a humanidade? Você percebe que seria uma tristeza porque ninguém emprestaria mais nada para ninguém? Ou seja, seria um prejuízo. Portanto, ele não é um bom ato. Ele utilizava isso para medir a moral de um ato.
Ah, eu estou fazendo isso, mas é só agora, que daqui a pouco estou fazendo um gato na eletricidade do vizinho, mas é só agora com a necessidade maior dos fatos. Transforma em lei universal. Todos têm direito de tirar proveito uns dos outros, ilegalmente, de maneira ilegal, imoral. Imagina que mundo seria esse, um mundo parecido com esse que a gente está se aproximando dele. Ou seja, isso não dá para eleger a lei universal. Isso só causaria prejuízo. Uma boa forma de você checar se a sua ação é ética ou não. Ou seja, você tem um dharma. É aquilo que eu faço, eu submeto à universalidade e ó, deu. Se todo mundo parasse no meio do caminho para atender uma pessoa que machucou, está precisando de ajuda, seria maravilhoso, a humanidade seria muito mais solidária. Então, legal. Aprovado moralmente, isso é Dharma. Aham. Ou seja, as nossas exceçõezinhas que a gente faz só hoje, só esse livro, só esse vizinho, só esse não sei o quê, são lei do karma, que vão nos desviando. E a gente vai ter que ser trazido de volta em algum momento, de forma abrupta e dolorosa. E vai perder um tempo grande com isso. Podemos ir tão longe que quando formos jogados de volta já não tem mais vida pela frente para caminhar mais nada. O timoneiro te chama para uma viagem, que é a sua vida. Lembra muito aquela frase de Fernando Pessoa: navegar é preciso, viver não é preciso. Não é preciso no sentido de que não tem precisão, você não sabe o que vai se interpor no meio do teu caminho. O primeiro preciso é necessário, o segundo preciso é de precisão. Ele faz um jogo de palavras perfeito, mas o fato é que navegar é preciso. Nós não viemos aqui para ficar parados no porto, viemos para chegar a algum lugar. O local que nos espera, que a natureza construiu para nós. Eu agradeço muito pela oportunidade, agradeço ao público que esteve conosco. Dou um grande carinho para vocês todos e é uma satisfação estar com vocês, sempre. Um grande abraço para todos vocês e obrigado. Descubra o poder do estoicismo com o conselheiro estoico. Você busca equilíbrio emocional, força interior e sabedoria para enfrentar os desafios do dia a dia? Então, o Conselheiro Estoico é o canal perfeito para você. Nele, desvendamos ensinamentos atemporais de filósofos como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, trazendo reflexões práticas para transformar sua vida. Inscreva-se agora e comece sua jornada de autodesenvolvimento com insights poderosos e inspirações diárias. Não deixe para depois o que pode mudar sua vida hoje. O link para se inscrever está no comentário fixado. Clique agora e junte-se à nossa comunidade de buscadores da sabedoria estoica. Não apenas consuma conteúdo, transforme-se.